Olá, vamos iniciar nossa aula sobre linguagem de programação de alto nível e de baixo nível. Primeiramente, o que é uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação é nada mais nada menos do que uma série de instruções que serve para programar uma máquina. Isso é uma linguagem de programação. Foi criada para que a gente conseguisse programar a máquina com mais facilidade. A linguagem de programação ela dá comandos à máquina. Por exemplo, se você quer pedir para alguém fazer algo, se você falar na língua da pessoa, por exemplo, se uma pessoa fala francês e outra fala inglês, a pessoa que fala francês vai conseguir pedir um copo d'água a uma pessoa que fala inglês se ela não falar inglês? Não, claro que não, né? Então, gente, uma linguagem de programação são instruções que estão lá já gravadas, né, no computador e servem para programar a máquina, para mandar a máquina fazer alguma coisa. Só que essa é uma visão geral, né? É um pouco mais aprofundada do que isso. Só que a linguagem de programação de alto nível é uma linguagem que se aproxima muito mais da linguagem do ser humano. Existem dois tipos de linguagem de programação: o de alto nível e o de baixo nível. As linguagens de alto nível e as linguagens de baixo nível. E também existe a linguagem de nível, o povo chama assim de nível médio. Por exemplo, a linguagem C, dizem que é de nível médio, porque se aproxima da linguagem do ser humano e se aproxima mais da linguagem também da máquina. Nós temos aí um nível intermediário. Mas existem dois tipos de linguagem de programação, que é a linguagem de alto nível e a linguagem de baixo nível. E agora nós vamos entrar primeiramente na linguagem de alto nível. O que acontece, gente? A linguagem de alto nível, ela é independente do tipo de computador. Ou seja, existe um cara chamado de compilador que está entre é, a, o, o programador e o computador, entre o programador e a máquina em si. Por quê? A máquina ela entende binário, ou bytecode, né? A máquina ela entende binário, mas o ser humano não consegue programar em binário. Antes que a gente conseguisse programar uma linha de código em binário, a gente já ficaria louco, porque são muitos números. E na próxima aula eu já vou mostrar como é que funciona essa questão do binário. Mas vejamos lá. Ela funciona independente do tipo de computador. Por quê? Existe um cara fazendo meio de campo. Imagine que eu falo inglês e você fala em espanhol. Se tiver um tradutor no meio, a nossa comunicação não vai ser possível. Eu não preciso, se tiver um tradutor no meio, eu não preciso saber espanhol nem você inglês. Eu falo espanhol, eu falo inglês e você fala espanhol. Mas existe um cara entre nós que consegue falar as duas línguas. Esse é o papel do compilador. A gente escreve um programa na linguagem de alto nível, que é a linguagem que mais se aproxima da linguagem do ser humano, que é a linguagem mais fácil da gente entender. A gente passa esse código para o compilador e o compilador vai e faz o meio de campo. O que é que o compilador faz? Ele traduz todo esse código para a linguagem de máquina. A linguagem de alto nível é a linguagem em que é a linguagem que mais se aproxima da linguagem do ser humano. Só um minutinho que eu vou pausar a aula. Só um minutinho. Então eu vou fazer um desenho para ilustrar como funciona essa coisa da linguagem de alto nível, tá? Vamos lá. É o seguinte, imagine que existe, primeiramente, você, a pessoa que é o programador, tá? Programadorzinho aqui, bonitinho. E aqui está o computador. Vamos lá, desenhar um computador. Exemplo, tá? Só que o programador entende a linguagem humana. Enquanto o computador, ele entende, ó, vou colocar aqui PC. PC significa computador pessoal, tá? O PC, ele entende
Ele entende binário. Vamos lá. Imaginem que entre os dois existe alguém que faz essa tradução. Esse carinha é um programa que está dentro do computador e ele é chamado, vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar um C. Esse carinha aqui é o compilador, tá? Tá feio, mas é porque é a primeira vez que eu faço essa videoaula, mas acho que vai dar para entender. Então tem um carinha aqui que é o compilador que está dentro do computador, tá? Então o que acontece? O ser humano passa as instruções para o compilador. O compilador conhece a linguagem do ser humano e também conhece a linguagem da máquina. Então o computador, por sua vez, o compilador por sua vez traduz tudo que o ser humano falou na linguagem do ser humano para a linguagem de máquina. Então é assim que funciona uma linguagem de alto nível. Mas vamos lá voltar. Linguagem de alto nível, né? A linguagem de alto nível também requer um tempo de treinamento para a formação de programadores bem curto, tá? Por quê? Porque é muito mais fácil do ser humano entender uma linguagem de alto nível do que entender uma linguagem que se aproxime mais da máquina, ou seja, binária. Existe também um baixo custo para a elaboração e manutenção de programas. Por quê? Porque se você entende o código, então você concorda comigo que tempo é dinheiro. Se você entende o código mais facilmente, então você vai gastar menos tempo para programar uma coisa do que se você não entendesse o código. Ou seja, com a linguagem de alto nível, como a gente entende o código mais facilmente, a gente gasta bem menos tempo para criar um programa. Também existem vantagens na arquitetura interna da máquina, que essas vantagens são mais aproveitadas com linguagem de baixo nível, tá? As linguagens de alto nível não dá para aproveitar muito as vantagens da arquitetura interna da máquina. Por quê? Porque existe um cara que está fazendo meio de campo traduzindo. Se existe um cara que está fazendo meio de campo traduzindo, então a linguagem ela vai demorar mais para ser compilada. O que é compilar? É o processo de compilar, é o processo de transformar um código que foi criado numa linguagem num código que o computador consegue entender, tá? Então compilar é pegar um código numa linguagem que o ser humano entende e transformar para a linguagem que o computador entende. Então o que acontece? Esse processo de compilação na linguagem de alto nível é bem demorado, bem mais demorado do que na de baixo nível, tá? Só que também existem outros contras, que a linguagem de alto nível ela ocupa mais memória, você precisa de mais memória para guardar as instruções dos programas, as instruções. É, lembrando que a linguagem de alto nível são linguagens que se aproximam mais da linguagem do ser humano. Por isso que a gente consegue entender muito mais. Um exemplo de linguagem de alto nível é o C++, é o Visual Basic, o Delphi, o Java, Object Pascal, né? Aí o que acontece? O exemplo aí do C, do Pascal e do COBOL são linguagens que não são não tanto de alto nível. Elas são consideradas mais de nível médio, nível intermediário. Por quê? Porque essas linguagens se aproximam da linguagem do ser humano, mas também tem a velocidade de uma linguagem de baixo nível. Tem uma velocidade intermediária, né, de uma linguagem de baixo nível. Ela não tem exatamente a velocidade de uma linguagem de baixo nível, mas é bem mais rápida do que as linguagens de mais alto nível. Ok? Agora que nós falamos sobre as linguagens de alto nível, a gente vai falar um pouco sobre as linguagens de baixo nível. O tempo de treinamento para programadores de linguagem de baixo nível é bem mais demorado. Por quê? Por que esse tempo é bem mais demorado? Porque a linguagem de baixo nível é mais complicada de se entender. Bem mais complicada de se entender. Existe um alto custo para elaboração de programas e manutenção desses programas nas linguagens de alto nível. Porque é bem mais complicado de você entender um programa escrito numa linguagem de baixo nível do que numa de alto nível. Só que
se for levar em consideração a velocidade, as linguagens de baixo nível são muito mais velozes do que as de alto nível. Existe também a possibilidade de utilizar mais as vantagens da arquitetura interna da máquina, ou seja, você consegue conversar mais rapidamente com a máquina, porque não existe aquele cara no meio de campo precisando traduzir. Ou seja, você concorda comigo que se eu conversar diretamente com a pessoa, a conversa é muito mais rápida do que eu fazer um telefone sem fio, do que eu conversar com uma pessoa e mandar essa uma pessoa entregar a mensagem à pessoa que eu quero entregar a mensagem. É muito mais rápido ir logo diretamente dessa pessoa e já conversar diretamente com ela. Seria muito mais rápido. É isso aí que acontece com a linguagem de baixo nível. O código se comunica com a máquina diretamente, ela entende o código diretamente, então não precisa de ter um meio de campo, alguém para traduzir. Então se torna muito mais rápido a execução desse código. Vamos lá. A linguagem de baixo nível também, ela ocupa bem menos memória, né? Bem menos espaço de memória. Lembrando que a linguagem de máquina, ela é o próprio código binário em si, tá? E o tempo de compilação do programa é bem menor. O tempo de execução do programa é bem menor. Então você, concluindo, na linguagem de baixo nível, você consegue ganhar desempenho, só que você consegue ganhar desempenho e rapidez. Só que a linguagem de baixo nível ela se distancia mais da linguagem humana, ou seja, fica mais difícil de programar nela. A linguagem de alto nível, em contrapartida, ela se aproxima mais da linguagem humana, mas o tempo de execução dela, o tempo de compilação, o desempenho dela é bem mais demorado do que a de baixo nível. Ou seja, uma é ruim e a outra é boa? Não, cada uma vai servir para uma determinada ocasião. Vai depender muito do projeto, vai depender muito do que para que você quer programar um determinado sistema. Dependendo disso, você vai escolher se vai querer programar com uma linguagem de alto nível ou com uma linguagem de baixo nível. É isso aí. Termina por aqui essa aula sobre linguagem de alto e baixo nível. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.